Você tem 100 mil investidos no mercado e a inflação torce silenciosamente para que você continue olhando apenas para os retornos nominais. Eis a verdade. Uma década perdida silenciosa em retornos reais já começou e o seu aplicativo de corretora está escondendo isso. 10 anos, ganhos reais, zero. Isso não é o fim do mundo. É um desfecho historicamente normal pelo qual a maioria dos investidores nunca passou. Você ouve isso desde sempre. Ações rendem 10% ao ano. É só comprar o índice, é só segurar. Não pense. Tempo no mercado vence tentar acertar o mercado. Seu consultor, seu tio, todo influenciador com ring light repete isso. E nos últimos 15 anos, eles pareceram estar completamente certos. De 2009 a 2021, as ações explodiram. O SP rendeu 600% com dividendos. Uma geração acredita que as ações só sobem. As quedas são presentes. Quem fala de avaliação está só amargurado por ter perdido a alta. Essa é a história que todos nós herdamos. A maioria das pessoas não percebe que aquela sequência inteira foi um dos períodos mais anormais da história do mercado. Ponto final. Taxas próximas de zero, impressão de dinheiro numa escala nunca antes vista, uma onda tecnológica gerando as empresas mais lucrativas de todos os tempos. Não era o caso base, era a exceção disfarçada de regra, e agora está a desvanecer-se. Quer decisões mais inteligentes com seu dinheiro? Inscreva-se no Andy Explains Money. No próximo vídeo mostramos como proteger seus rendimentos. Quando os consultores citam aqueles mágicos 10%, estão se referindo a uma média muito longa, incluindo a Grande Depressão, 2 guerras mundiais, a estagflação dos anos 70, o estouro da bolha das .com, a crise financeira global, tudo condensado em um único número. Dentro dessa média existem períodos de uma década inteira em que os investidores não ganharam nada, absolutamente nada, e ninguém os avisou. Mas tem uma coisa, um número silencioso escancara essa história inteira. Ele se chama índice CAPE, preço sobre lucro ajustado ciclicamente. Pense nisso como o termômetro do mercado, precificando cada dólar de lucro de longo prazo. A média histórica fica em torno de 17. Hoje, ela está flertando com níveis que só vimos 2 vezes antes, 1929 e 1999. Não é exatamente uma companhia reconfortante. Deixa eu te explicar o que acontece após leituras do CAPE como esta. De 1966 a 1982, 16 anos inteiros em que o Dow praticamente não saiu do lugar em termos nominais. Perdeu cerca de 70% do seu poder de compra para a inflação. Depois, de 2000 a 2010, uma década inteira em que o S&P 500 entregou basicamente zero de retorno real, mesmo incluindo dividendos. Os investidores que compraram no pico de 2000 só recuperaram o valor real por volta de 2013. 13 anos sem nada. A maioria das pessoas não percebe o quão comum esse padrão realmente é. Não é raro. É o preço que o mercado te cobra por comprar quando todo mundo está eufórico. E eufórico define bem o momento atual. Volume recorde de opções no varejo. Ações de meme. Cassinos de cripto. 7 empresas puxando o índice inteiro para cima. Cada indicador de especulação piscando em vermelho. Exatamente o cenário sobre o qual o CAPE sempre te alertou antes. A diferença entre o retorno nominal e o real é onde o estrago se esconde. A maioria das pessoas nunca percebe. O aplicativo da sua corretora mostra um número verde e chama isso de um bom ano. Aqui está o que ele esconde. Um ganho nominal de 5% durante uma inflação de 6% é, na verdade, uma perda. Esse é o truque silencioso. Os mercados têm 2 motores, os lucros e os múltiplos. Os lucros são o quanto as empresas subjacentes realmente ganham por ano. Múltiplos são o quanto os investidores estão dispostos a pagar por esses lucros. Essa é a parte que ninguém explica. No longuíssimo prazo, os lucros crescem junto com a economia, cerca de 4 a 5% nominais.
Some os dividendos a isso e, sinceramente, aí está a maior parte do seu retorno real de longo prazo. Mas em qualquer janela de 10 anos, o múltiplo que você pagou na entrada importa enormemente para o seu resultado real. Compre quando o mercado paga 35 vezes os lucros e ele reverte para 18. O problema se esconde aí. Você pode ter um crescimento de lucros perfeitamente bom e ainda assim não ganhar praticamente nada ao longo dessa década. A compressão do valuation devora silenciosamente cada ganho pelo caminho. Isso não é teoria, é aritmética brutal. É exatamente o que aconteceu depois de 1966. É exatamente o que aconteceu depois do ano 2000. Agora acrescente a inflação por cima. 3 a 4% de inflação persistente na próxima década muda tudo. Não é hiperinflação, é apenas a inflação normal, acima da meta, persistente, corroendo silenciosamente seus retornos nominais a cada ano. Um retorno nominal de 4% é praticamente estagnado em termos reais. Você tem a sensação de estar ganhando dinheiro, você não está. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Os ganhos nominais podem mentir bem na sua cara. Acrescente o risco de concentração. As 7 maiores empresas do S&P 500 agora dominam tudo. E esses 7 nomes representam cerca de 1/3 de todo o índice. Pare e pense nisso por um instante. Quando você compra o mercado total hoje, está comprando uma aposta em tecnologia com uma fantasia de diversificação. Se esses 7 decepcionarem nos resultados de inteligência artificial, enfrentarem processos antitrust ou simplesmente pararem de crescer a 30% ao ano, o índice que eles vêm carregando acaba sendo levado na direção oposta. Esse é o custo oculto do risco de concentração. E, finalmente, existe a lacuna comportamental. Estudo após estudo mostra que o investidor médio tem desempenho inferior ao dos fundos que possui. Eles ficam para trás de 2 a 3% ao ano, comprando quando tudo parece ótimo, vendendo quando tudo parece péssimo. Numa década perdida, esse abismo se amplia drasticamente. As pessoas capitulam bem perto do fundo, todas as vezes, sem exceção. E é aqui que a história se vira contra você. A verdade é que décadas perdidas não parecem quedas bruscas. Essa é a armadilha. Quando você ouve década perdida, imagina as filas de pão de 1929 e um teletipo gritando na tela. A realidade é diferente. Parece sem graça. Parece um mercado que sobe 10%, devolve 12%, recupera 15%, cai 18% e, no fim das contas, te deixa exatamente onde você começou, por anos. Você não entra em pânico, você não vende, você apenas silenciosamente fica mais pobre enquanto o saldo da sua conta desliza de lado. O seu aluguel sobe, o supermercado sobe, aquela viagem que você fez por 3.000 agora custa 4.500. E a sua carteira de investimentos? O mesmo valor de 3 anos atrás? É assim que uma década perdida se parece na vida real. A maioria das pessoas não percebe que está dentro de uma até que ela já esteja quase no fim. Seu cérebro se apega ao número nominal. 6 dígitos na conta ainda soam como riqueza. Mas riqueza não é um número na tela. A riqueza é aquilo que esse número consegue realmente comprar. Riqueza real contra parecer rico. Essa distância é o estrago. Aqui está a parte incômoda. Quando todo mundo concordar que estamos em uma década perdida, as melhores jogadas já terão acontecido. O rebalanceamento, a diversificação, a disciplina. Tudo isso ganha força quando começa cedo, no momento em que parece desnecessário. Quando parece um pouco bobo, esse é o sinal. Agora vamos projetar isso 10 anos para frente, a partir de hoje. Imagine 2 pessoas. Mesma idade, mesma renda, mesma carteira inicial de $100.000. Vamos chamá-los de Pat e Alex. O Pat faz o que a maioria faz. Aposta tudo no S&P 500, contribui todo mês e mantém para sempre. Alex constrói um portfólio mais criterioso. Diversificação global, ativos reais, títulos de curta duração, rebalanceamento sistemático e aumentos automáticos nas economias. Suponha que a próxima década entregue 4% nominais para as grandes empresas americanas, enquanto a inflação corre a 3%.
1% real, capitalizado sobre 100 mil durante 10 anos, resulta em cerca de 110 mil. Você trabalhou uma década inteira, fez novas contribuições e, em poder de compra, seu valor inicial praticamente não se moveu. Agora refaça a mesma conta capturando 7% reais. Aqueles 100 mil se aproximam de 196 mil, quase o dobro. Mesmo ponto de partida, mesma década, uma vida radicalmente diferente. Mesma pessoa, mesma renda, um resultado completamente diferente. Estenda para 20 anos e a diferença fica brutal. 1% real mal chega a 122 mil. 7% reais te dão quase 387 mil. Mesma disciplina, mesma renda, uma aposentadoria completamente diferente. Aqui está a parte que quase ninguém comenta: o risco da sequência de retornos. Quando a década ruim acontece, é o que mais importa. Se você está a menos de 10 anos da aposentadoria, o momento em que os retornos chegam importa mais do que o retorno médio em si. Uma primeira década estagnada durante os saques pode destruir uma carteira que teria ficado bem se chegasse 20 anos depois. Você não consegue corrigir o risco da sequência de retornos depois que ele acontece. Só é possível se preparar para ele antes que aconteça. O custo oculto de não fazer nada não é um colapso, é uma erosão lenta que chega quando você já não pode se recuperar. Aqui está o único número que deveria assustar você mais: a riqueza terminal real. Não o seu saldo, não o retorno nominal. Riqueza terminal real, o poder de compra efetivo quando você parar de trabalhar. Faça as contas com honestidade, não olhe apenas para o saldo que você vê. Se as ações americanas de grande capitalização entregarem apenas retornos medianos daqui para frente, muitos saldos de 7 dígitos vão comprar o que 6 dígitos compram hoje. A riqueza real deles foi silenciosamente cortada pela metade, enquanto a tela do aplicativo ainda brilhava em verde. Isso é uma década perdida. Não existe vilão. Não existe manchete, não existe um momento em que você sabe que precisa reagir. Apenas uma aritmética lenta, pagando caro demais por ganhos que crescem devagar, enquanto a inflação corre mais rápido que o seu rendimento. Um prejuízo silencioso. O conselho de apenas segurar não está errado, está incompleto. Segurar é a base, mas o que você segura agora realmente importa. Manter uma carteira construída para os últimos 15 anos não é o mesmo que manter uma construída para os próximos. Tecnologia de mega capitalização concentrada, desequilibrada, sem proteção contra a inflação, indiferente ao valuation. Esse era o manual de ontem e já está perdendo força. O investidor comum não vai perceber a diferença até que seja óbvio demais para consertar. Aqui está a tese contrária, sem rodeios. A próxima década provavelmente não vai recompensar o mesmo comportamento que venceu a anterior. Mesmo mapa, novo terreno. Quem ajusta silenciosamente sua estratégia agora vai parecer sem graça por 3 anos e brilhante pelos 20 seguintes. Então, o que realmente funciona? Vamos destrinchar isso. Decisões financeiras mais inteligentes começam quando você ajusta sua carteira à realidade. Regra número 1. Diversifique além das grandes empresas americanas. Não porque a América esteja quebrada, mas porque a concentração está realmente cara neste momento. Os mercados internacionais desenvolvidos e os mercados emergentes estão sendo negociados a avaliações que representam aproximadamente a metade das do mercado americano. As small caps de valor aqui no nosso mercado estão sendo negociadas com alguns dos maiores descontos em relação às large caps de crescimento em décadas. Você não precisa abandonar o SP, precisa parar de fingir que ele é todo o conjunto de oportunidades. Uma carteira de ações globalmente diversificada, incluindo regiões que parecem desconfortáveis de se ter, é como você compra retornos futuros mais baratos. Regra 2. Adicione ativos reais e curta duração. Ativos reais significa coisas que literalmente carregam a inflação junto com elas.
exposição ampla a commodities, alguma alocação em imóveis por meio de REITs públicos e títulos do Tesouro protegidos contra a inflação para a renda fixa. Mantenha a duração dos títulos curta. Você não precisa apostar na queda dos juros, precisa parar de perder para a inflação. Dinheiro em caixa não é lixo agora. Os títulos do Tesouro de curto prazo estão pagando rendimentos reais pela primeira vez em anos. Sério. Regra 3. Automatize os aumentos da sua taxa de poupança. Esta é a jogada de maior impacto sobre a qual quase ninguém realmente fala publicamente. Toda vez que você recebe um aumento, metade dele vai automaticamente para as contribuições antes de chegar à sua conta corrente. Você não sentirá falta do que nunca vê. Num mundo de baixos retornos, a taxa de poupança importa mais do que os rendimentos. Quem poupa 25% com 4% reais acaba mais rico do que quem poupa 10% com 7%. A matemática, sinceramente, nem é páreo. Poupe mais e pare de pensar demais nos retornos que você não tem como controlar de qualquer forma. Regra 4. Reequilibre com base em regras, não em emoções. Escolha sua alocação-alvo, coloque no papel e mantenha-se fiel a ela. Reequilibre uma vez por ano na mesma data, ou sempre que uma alocação se desviar mais de 5% da meta. É isso, sem previsões, sem palpites, sem deixar rolar só porque o setor de tecnologia está bombando. Reequilibrar a carteira é o mais próximo de um almoço grátis que existe nos investimentos. Uma disciplina simples, chata e mecânica que realmente funciona. Ele vende sistematicamente o que ficou caro e compra o que ficou barato, sem nunca pedir permissão às suas emoções. Numa década perdida, essa disciplina mecânica vale mais do que qualquer previsão ousada que qualquer analista possa fazer. Regra 5. Meça os retornos reais, não os nominais. A cada trimestre, quando você verificar suas contas, faça uma coisa a mais. Subtraia a inflação. Pegue aquele número verde na tela e desconte o IPC dos últimos 12 meses direto dele. Se a sua carteira rendeu 4% e a inflação ficou em 3,5%, o seu retorno real é de 0,5%. Esse é o número honesto. Olhe para ele durante um ano e você vai parar de confundir mercado em alta com ficar mais rico. Repare no que essas regras não são. Não são escolhas de ações, tentativas de acertar o momento do mercado, nem apostas espertas em temas da moda. São estruturas de comportamento, porque um comportamento sem graça vence a escolha inteligente de ações todas as vezes no mundo real. O investidor médio não tem um desempenho ruim porque escolheu o papel errado ou perdeu alguma oportunidade secreta e imperdível. Eles têm desempenho abaixo do esperado porque entram em pânico, correm atrás do prejuízo, se concentram demais, esquecem da inflação e medem o número errado. Conserte a estrutura e, sinceramente, você conserta cerca de 90% do seu resultado de investimento ao longo de qualquer década. Aqui está o que a maioria das pessoas ignora completamente. As décadas perdidas não apenas destroem a riqueza, elas silenciosamente a criam. A geração mais rica de investidores americanos capitalizou agressivamente, entrando direto no mercado em alta, rugidoso dos anos 80 e 90. Foram eles que continuaram comprando durante todos os anos 70, numa época em que parecia completa e absolutamente inútil. Quando as manchetes eram terríveis, quando seu vizinho jurou nunca mais investir em ações, quando todos os outros tinham silenciosamente desistido. Cada década perdida da história foi, silenciosamente, o veículo de financiamento da próxima grande alta do mercado, mas apenas para quem continuou aparecendo, trimestre após trimestre, comprando enquanto todos os outros desviavam o olhar. Os hábitos que você constrói nos próximos 12 meses se acumulam por 20 anos. Contribuições automáticas, diversificação global, rebalanceamento baseado em regras, rastreamento de retorno real. Nada disso é empolgante, nada disso viraliza na internet.
E é exatamente por isso que funciona. O tédio sobrevive, o tédio se acumula. O tédio em silêncio vence a década que vem depois de cada década empolgante finalmente terminar e se apagar. Aqui vai o gancho. Existe um segundo assassino silencioso da sua riqueza correndo em paralelo com a década perdida, e ele se chama inflação do estilo de vida. A atualização invisível dos seus gastos fixos que silenciosamente transforma cada aumento em exatamente zero de progresso líquido. Esse é o próximo vídeo, porque você não consegue investir mais do que um orçamento que vaza, e a maioria das pessoas vaza muito mais do que imagina. Antes de ir, um pequeno pedido. Se isto ajudou a ver a próxima década com um pouco mais de clareza, inscreva-se agora. Se mudou pelo menos um hábito seu, já é uma vitória. É assim que a gente continua fazendo esses vídeos com frequência. A seguir, vamos analisar o custo oculto da inflação do estilo de vida e por que seus aumentos de salário desaparecem silenciosamente. Se você quer continuar fazendo escolhas mais inteligentes com o seu dinheiro,